Na última aula nós apresentamos o segundo estágio, não é? Da construção da personalidade, segundo mais ou menos na linha de Kierkegaard. O segundo estágio, que é o estágio ético, mas nós não conseguimos terminar completamente e faltou o último ponto, que é exatamente o que prepara a transição para o novo estágio que nós vamos apresentar hoje, mas antes vamos dar essa última pincelada, não é? No estágio ético. Então, se seriam os limites do estágio ético. Nós mostramos todo o valor do estágio ético, que é fundamental para a realização, não é, da pessoa humana, supera meramente aquele nível natural, também chamado, quer dizer, dos impulsos espontâneos, e coloca o ser humano no nível da sua racionalidade, a razão que apresenta os valores que constituem, então, a dignidade da pessoa humana, os valores éticos. Não é isso? Então, valor. Então, ser honesto. Não é? Antes era aqueles desejos de ter isso, de possuir, de gozar isso, aquilo, não é? Os elementos, digamos, realidades singulares, sensíveis, e isso, então, o ser humano, enquanto racional, tem um horizonte mais amplo, o horizonte dos valores universais que se apresentam como universais, não é? Ser honesto, ser justo, e, digamos, e todas as chamadas virtudes éticas, não é? Morais, tudo aquilo que a razão apresenta, a razão prática, como se diz, não é? Terminologia, sobretudo, de Kant, a razão prática que apresenta esses valores. E o essencial da dimensão ética, como nós vimos, é a liberdade, é escolher a liberdade. Na primeira dimensão, naquele estágio espontâneo, a liberdade não se exerce. Ele pode escolher entre dois prazeres, mas não é uma escolha, porque ele já está determinado a escolher, a procurar o prazer maior. Ao passo que a liberdade, então, nos coloca diante de um valor, mas eu posso assumir ou rejeitar esse valor. Então, aí é que a liberdade se começa a exercer, não é? Então, agora, apesar de toda digamos, grandeza da dimensão ética, nós vamos agora apontar para os seus limites. E quais seriam? Então, nós apontamos 2 limites da dimensão ética que já estão aí no esquema anterior, não é? Então, o limite do autocentramento no próprio bem e o limite da autossuficiência. Então, o que quer dizer isso? Então, o autocentramento não se trata, evidentemente, da concentração no eu hedonístico, isso já foi superado. Mas o objetivo da pessoa na esfera ética é, sem dúvida, a sua realização. A realização no sentido mais elevado, como ser racional e livre. Mas ele está visando a sua realização pessoal, no nível ético. O motivo de sua ação é a sua própria perfeição no bem, na consecução do ideal, não é? Que como ser racional ele se propõe. Portanto, ele busca o bem como tal, na sua universalidade, mas como seu bem. Deseja viver os valores morais, porque julga que é nisso que consiste a sua perfeição, a sua realização. Não é isso? Dá para perceber? Então, o tipo ético enquanto tal, agora com
especificando melhor, então ele ama os outros de verdade. Por quê? Ama os outros como ama a si mesmo, ama também os outros, enquanto lhes deseja todo o bem que deseja também a si. Não é verdade? Se ele é ético, ele deve também, é um mandamento, digamos, um valor fundamental. Ele quer o bem do outro, quer vê-lo feliz, quer alcançá-lo, ajudá-lo a alcançar a felicidade, mas isso acontece, em última análise, não propriamente por causa do outro, mas porque amar é um bem, é um dever moral. Se está simplesmente no plano ético, então é por isso, então é um bem, é um dever moral e é o seu bem. O seu bem verdadeiro está no nível ético. Então, isso pertence, amar ao outro e todas as outras valores éticos, mas esse também, amar ao próximo como a si mesmo, pertence à sua realização. Dá para entender? Então, neste sentido, apesar de todos os gestos de dedicação e mesmo de sacrifício de seu interesse ou de seu prazer para ajudar ou agradar os outros ou a pessoas amadas, por si ele deve amar a todos também, já, não é? No nível ético, mas apesar de tudo isso, ele não sai propriamente de si mesmo para ir ao outro. Ele vai ao outro porque é o seu bem, é um bem em si, mas o bem em si da realização humana é também o seu bem. Então ele renuncia certamente a seus interesses particulares, enquanto se identifica com a universalidade dos valores interiorizados como dever. Mas através da mediação do valor universal, ele continua centrado em si mesmo. Em suma, no estágio ético, enquanto se apresenta como dimensão suprema, enquanto é o meu último horizonte, o estágio ético, então a pessoa vive não em função do outro, mas de seu ideal, visualizado como aquilo que ele deseja ser, porque é o que deve ser, o que ele deve ser, o seu bem verdadeiro. Então, a realização da existência não é percebida em termos dialogais. Dialogar quer dizer de um para o outro, mas trata-se de uma relação consigo mesmo, quer dizer com o seu ideal, consigo mesmo não visto mais na singularidade sensível, mas visto no ideal, no universal, nos valores, mas é aquilo que me realiza. Então é nessa perspectiva monológica, entendido como a ascensão do eu real para o eu ideal. Então isso seria o limite do estágio ético, o primeiro limite. O segundo limite nós chamamos a autossuficiência. Então, outro aspecto próprio da vida ética. O termo não é entendido aqui no sentido autossuficiência, no sentido de uma sobranceria enfatuada, de quem presume poder dispensar qualquer ajuda, não é? Eu faço tudo. Não é bem nesse sentido, não é? Mas, basicamente, é próprio da vida ética a convicção de que a realização da existência depende, em última análise, de cada um, da sua liberdade, de cada um. Com ou sem a ajuda dos outros, pode, a ajuda dos outros não é obstáculo para o ético, claro. Trata-se de conquistar o bem pelo próprio esforço, não é isso? Pelas próprias forças.
Viver eticamente consiste em realizar a sua liberdade na adesão ao bem. A pessoa é responsável pela consecução do ideal, pela realização de sua vida, ele é responsável. Se rejeita livremente, como quer que seja, a voz da sua consciência, a pessoa sente-se culpada de sua falta. Foi ele que não quis, não é? O pressuposto da vida ética é que o ser humano, na medida em que é livre, nós sabemos que não somos totalmente livres, mas na medida em que somos livres, então nós somos responsáveis. Então, apesar dos impulsos contrários, nós somos capazes, na medida em que somos livres, então se apresenta o bem, nós podemos livremente assumi-lo. Somos capazes de fazer o bem. Neste sentido, para a ética propriamente não existe impossível, porque o que é moralmente bom ou mal é possível, está no âmbito da liberdade. O que é voluntário, não é? Eu fiz porque quis ou não quis. Senão, se eu fui forçado pelo medo, eu perdi minha liberdade, então puseram aqui o revólver, então eu não sou responsável. Então está fora do âmbito da moral. Existem condicionamentos que diminuem a liberdade ou que a retiram completamente em certas situações, ou uma pessoa que perdeu a sua racionalidade, não é? Ou, por exemplo, uma pessoa, um bêbado, ele é responsável provavelmente de ter bebido, mas depois que ele bebeu, ele não é mais diretamente responsável das suas ações, ele é indiretamente, mas diretamente ele não está fazendo livremente, está levado pela sua... Ele foi responsável porque bebeu, mas ou uma pessoa, como eu disse, com medo, numa situação, não é, muito delicada, ela pode, ou por impulsos, surgiram nessa pessoa, ou naturalmente, ou porque ela não tratou bem, pode ser que seja indiretamente de novo responsável, mas ela, diante daquilo, ela é impulsionada, não tem liberdade. Não acontece isso? A gente, às vezes, não totalmente, mas diminui a liberdade, às vezes, ou pode ser até totalmente, de não ser livre diante de certas situações. Mas então, pode ser culpado, se quiser, anteriormente, mas não propriamente naquilo, não houve responsabilidade direta. Mas então, o que eu quero dizer é o contrário, que enquanto a responsabilidade, enquanto a liberdade, então a pessoa ética, para ela não há impossível. Se ela é livre, ela pode. Dá para entender, não é? Enquanto é livre, ela pode dizer sim ou não. Então depende, ela é autossuficiente, depende dela. Ela vive nessa, digamos, situação de autossuficiência e, portanto, ela está, digamos, isso é um limite, porque ela está dependendo só de si mesma, nesse sentido. Então, agora, a nossa experiência cotidiana contraria frontalmente essas perspectivas. Nós temos consciência, nós somos livres, não é? Podemos fazer o bem enquanto somos livres, mas temos consciência de cair em faltas voluntárias, de maior ou menor gravidade, não é? Eu creio que todos nós reconhecemos que não fazemos sempre aquilo que é bom, que é melhor, não é? Então, nós, certamente, muitos de nós, ou todos nós, procuramos nos levantar, digamos, com esforço, nós conseguimos vitórias, mesmo que eu tinha errado ali, agora eu acertei, não é? Eu fiz o certo, que nos proporcionam satisfação, a impressão de poder, de avanço em direção
aquela meta, não é? Que é, então, isso. Mas são conquistas parciais, sucedidas por novas falhas. Estabelece-se assim uma oscilação entre momentos de sucesso e de fracasso, de desânimo e de vanglória, ou de, não é, e eu estou ficando cada vez mais poderoso nesse sentido, moralmente. Quem dá importância à moral? Porque aqui depende da seriedade em que você está no estágio ético. Se você dá importância a isso, ou se você não liga mais para isso, então também não sente a falha, não é? Este esforço voluntarista pode prolongar-se por mais ou menos tempo, mas a experiência amarga de suas repetidas quedas, o fracasso no cumprimento dos seus propósitos, acaba por convencer quem leva a sério a vida ética da sua incapacidade de cumprir plenamente a lei. Quer dizer, ele vai vendo que mesmo está querendo, se esforça, acha que aquilo é o bom, mas acaba não cumprindo plenamente. Pelo menos, não é? A lei moral. Ele percebe como o egoísmo, o interesse próprio contaminam de algum modo todos os seus projetos. Apesar de seus esforços, falta sempre muito para chegar à perfeição a qual se sente chamado, não é? Pela sua consciência, pelo seu ideal. A consciência de sua responsabilidade desperta, então, o sentimento de culpa que não deixa de pesar, não obstante as tentativas mais ou menos insistentes. Então, o que é que acontece? Então, a pessoa começa a se desculpar, porque não é agradável dizer foi eu, minha culpa. Não foi bem, foi a minha educação, foi não sei o quê, não é? Então, as desculpas, não é? Para, digamos, não assumir a culpa propriamente. Ou então a se distrair, quer dizer, a dizer, bom, isso não vale a pena também se esforçar tanto, não é? Vamos ficar mais ou menos numa mediocridade, não é? Nesse sentido. Dá para entender? Então, a experiência da fraqueza de sua liberdade, da incoerência de suas atitudes, vai corroendo, de certa maneira, a autoestima, suscitando uma impressão, às vezes, se a pessoa leva a sério de novo, de uma certa indignidade, não é? Não é como é que eu não fiz isso, uma coisa tão absurda. Bom, ela percebe a inutilidade de seus esforços. A conclusão a que chega finalmente quem está, de novo, realmente envolvido com o ideal moral é o reconhecimento da impossibilidade de vivê-lo. Dá para... Vocês acreditam no que eu estou dizendo? Sim. Então, a pessoa termina por dar-se conta que a realidade humana, ele percebe que não é só ele, não é? Que a realidade humana, então, é tal que torna inviável a observância de todos os preceitos morais. É inviável. O que acontece, então, é a tomada de consciência da associação indissolúvel entre existência e culpa. Não há existência sem culpa. A experiência viva do limite da condição humana. Então, limite da condição humana. A tensão entre o que é e o que deve ser, o real e o ideal, leva a uma situação aparentemente sem saída. Dá para ver? Paralelamente ao que já se viu ao falar do estágio hedonístico,
O quadro aqui, traçado na linha de Kierkegaard, carrega certamente as cores, não é? De certa maneira, carrega as cores, mas embora vocês estão, acho que, vendo que não é invenção que nós estamos dizendo. Nem todos os que assumem a vida ética cheguem a esse extremo de se confrontar com esse impasse, de perceber isso, de concluir, não é? Que tudo que é impossível. Mas por quê? Porque talvez não estão olhando claramente para a situação, estão se distraindo. Bom, mas isso acontece na medida em que não estão envolvidos inteiramente nessa esfera. Por um lado, há também os que, de algum modo, já estão vivendo no estágio seguinte, pela sua educação cristã, etc. Então, isso pode atenuar, não é, essa situação. Por outro lado, é diversa a convicção e a firmeza com que cada um abraça os valores morais. Então, se ele abraça com muita convicção, ele vai sentir mais, não é? Agora, se ele é mais ou menos, vamos fazer mais ou menos, então também não chega a haver esse impasse, claro, não é? Mas a decisão pode ser constantemente enfraquecida justamente pelos fatores contrários que nós acabamos de indicar. Entretanto, quanto mais seriamente alguém se empenha no âmbito exclusivo da vida moral, tanto mais intensamente experimenta o impasse desse estágio. E quais são as atitudes diante do impasse? Uma primeira resposta coerente com a experiência das próprias faltas e a tentativa de superação é o arrependimento. Então, errei, mas eu reconheço e quero, então, corrigir. Não é isso? O arrependimento, com o propósito de retomada do caminho ético. Este arrependimento pressupõe o reconhecer-se culpado, que equivale a um certo descontentamento consigo mesmo. É verdade? O culpado, quem reconhece que está culpado, aquilo dá um certo mal-estar, um sentimento de mal-estar, de humilhação ou vergonha, conforme o caso, não é? Daí o querer libertar-se do peso de sua culpa, renovando a decisão do bem. É uma primeira atitude diante dessas situações, não é? Entretanto, esse arrependimento meramente ético, por assim dizer, não salva, não liberta. Por quê? Porque a pessoa volta-se constantemente sobre si mesma. Então, eu tenho de retomar, ela procura seu bem, sua perfeição, mas não consegue sair da prisão de suas limitações. Instala-se assim a tristeza, o abatimento, em um impasse cada vez mais insuportável. Então, isso seria a crise da dimensão ética. Está dando para perceber? Como eu digo, na medida em que a convicção ética é, quanto mais forte, mais a crise é também mais forte, não é? É mais percebida. Porque mesmo aquele que quer ser bem, bom e acha que tudo deve ser certo, ele não faz tudo certo. Então o que agora caracteriza esse impasse final da existência ética com o termo humor, estranho à primeira vista, nesse contexto, não é? Humor, porque que é a impressão, o sentimento que se tem, ele chama de humor, e não é fácil circunscrever ou dizer exatamente aquilo que ele está entendendo aqui, nesse caso por humor, mas parece que ele se baseia na disparidade entre aquilo que a pessoa espera e a realidade que ela experimenta. Então,
Esse humor se manifesta na contradição entre a autossuficiência da pessoa ética e a consciência de sua insuficiência, a segurança de seu eu e, por assim dizer, a necessidade de rir de si mesmo. Dá para entender isso, esse rir de si mesmo? Não é? Ele diz, bom, não, mas isso tudo... Conformar-se. Ante suas incongruências, seus fracassos, a seriedade de seu empenho e a indiferença que acaba predominando em suas atitudes. Não é? Então isso talvez seja mais ou menos o que quer dizer com o amor, em todo caso, o humor. Em todo caso, o impasse fica claro, não é? O humor constitui o limite do ético, colocando a pessoa ante uma escolha decisiva. Daí pode haver o abandono da vida ética, como nós já vimos, não é? Falando do outro estágio, com a volta ao estágio hedonístico, numa reopção por uma vida regida pelas satisfações ilusórias. Outra possibilidade, como já dissemos, é a aceitação resignada de uma existência medíocre, não é? Então baixam-se os padrões do próprio comportamento. Bom, isso também é demais, mas basta mais ou menos, não é? Basta mais ou menos. Então, ou se desculpam sob vários pretextos aquelas faltas. Então não foi eu propriamente, foram os condicionamentos, etc. Desculpa, não é? A consequência é a divisão interior, caracterizada pela veleidade de quem quer os fins, fazer o bem, mas não assume os meios para tanto. Isso seriam digamos, a alternativa negativa, não é dupla, possibilidade negativa, uma voltar completamente para esquecer o ético, ou aquela ficar numa mediocridade. Mas há uma alternativa a isso, um lado positivo, que é exatamente uma segunda conversão. A primeira conversão foi a passagem de quê? Do estágio hedonístico para o estágio ético. Agora uma segunda conversão, a passagem a um estágio superior, e como nós vamos ver só, pela aceitação do perdão na fé. Esse estágio nós chamamos agora, não é, a personalização pela comunhão no amor, comunhão com o outro, não é? Com o outro no amor. Então o estágio da vida em comunhão é uma nova configuração da vida no seu todo, como cada estágio é uma configuração da vida, que comporta dois elementos determinantes: o amor como realização plena do ser humano e a fé como fundamento desta realização. Tanto a fé como o amor, mesmo como atitudes humanas, implicam uma relação ao outro. Eu posso acreditar no outro e posso amar o outro, eu posso acreditar em Deus e posso amar em Deus, as duas coisas, é claro. Então, portanto, uma vida em comunhão. A comunhão é a relação de amor com o outro. Comunhão. União no amor verdadeiro. Essa comunhão implica, por um lado, acreditar na fé, confiar na palavra ou na promessa de amor, e, por outro lado, corresponder a esse amor com a mesma atitude de amor. Então a comunhão une as duas coisas, não é? Kierkegaard denomina este terceiro estágio de religioso. Nós chamamos a personalização pela comunhão no amor, não é? Ele define como religioso. De fato, falando de fé no Deus cristão,
não estamos simplesmente no plano da filosofia. Mas, como veremos, o que o Evangelho revela da vida humana, o Evangelho, a fé cristã, pode ser reconhecido pela razão, pela reflexão sobre a nossa experiência existencial, como a autêntica estrutura da personalidade e seu sentido último. Isso é o que nós vamos tentar mostrar, que isso há. Agora, a revelação cristã ajuda-nos a perceber na própria vivência humana aquilo que sem essa revelação seria dificilmente seria descoberto e identificado. Mas a revelação aponta e aí eu posso encontrar. Dá para entender? Então tem um passarinho naquela árvore, não é? Você olha, mas não vê o passarinho, está ali aqui no galho, lá, escondido no galho, mas se alguém vai apontar, olha assim, aí você vê o passarinho, não é? Dá para entender? Então, normalmente o galho está escondendo o passarinho, a nossa experiência não aparece tão facilmente em toda essa dimensão que nós vamos apresentar. Aparece na revelação cristã, nós já temos um certo conhecimento também pela nossa educação, mas nós vamos tentar mostrar que é possível descobrir isso, não pela palavra evangélica, embora orientado por ela para poder ver, não é? Mas não é, já eu posso ver, descobrir pela minha reflexão. Pelo menos é o que nós vamos tentar dizer. Então, nesse estágio, analisa-se, de certo modo, a experiência cristã, que se apresenta, porém, como uma expressão concreta e viva da experiência que é própria do ser humano como tal e que dá sentido à sua existência, mas que nem sempre é percebida, é formulada, não é, com essa clareza do cristianismo. Dá para ver? Então, isso que nós vamos tentar mostrar. Para o Novo Testamento, é no amor que consiste a realização plena do ser humano. De fato, o primeiro e maior de todos os mandamentos, qual é? Então, amar a Deus, não é? Que resume a todos os outros. E o próximo como a si mesmo, não é? E São Paulo também diz que tudo passa nesta vida, mesmo aquilo que ele considera mais elevado, a fé e a esperança, mas o amor permanece para sempre, é a meta final. É nele que consiste o fim último, o valor supremo, o sentido e realização da vida humana. Mas não é qualquer amor, o amor de doação, agape. Dizem ágape, mas ágape, mas hoje em dia é aquela comida, não é? Mas agape é a palavra grega que significa esse amor que, digamos, foi usada essa palavra que tinha em grego algum sentido, mas foi dado todo esse sentido no Novo Testamento. Então, a doação como um sair de si mesmo, descentrar-se para ir ao encontro ao outro, dar-se ao outro, querendo o bem dele, enquanto dele, não enquanto realização minha. Não amar simplesmente enquanto realização minha. Não deixa de ser minha realização. A relação com o outro é constitutiva da existência humana, isso não é novidade. Mas é interessante notar como essa relação se diferencia nos 3 estágios de construção da personalidade. No estágio estético, o outro humano aparece como objeto e ocasião de satisfação. Não é isso? Já, porém, para quem vive a dimensão ética da existência, o outro se apresenta como aquilo, ou aquele, ou aquela que deve ser reconhecido e respeitado
como um alter ego, como a mim mesmo. Dá para ver. Isso é o estágio ético, que já é muita coisa, não é? Porque, como diz Kant, o outro, a pessoa, é fim em si mesmo, não pode ser usada como meio, não é, para minha satisfação ou mesmo para minha realização. Mais ainda, deve ser amado no sentido de que quero o seu bem como quero o meu, porque este é o meu dever, o que me realiza perfeitamente, mas em função, porque é o bem em si, é o bem em si. No último estágio, a vida em comunhão, o horizonte da existência ultrapassa os limites da imanência do mundo e abre-se, em primeiro lugar, para o outro absoluto e transcendente, divino, como aquele que me ama e assim me liberta de mim mesmo para amar gratuitamente, não por dever, mas por gratidão. Mas também o outro humano pode mover-me a corresponder com amor a atitudes e gestos gratuitos de carinho, de ternura, de doação e assim por diante. O outro humano pode também me levar a amar de verdade. Dá para entender? Isso. Então, após essa introdução, não é, agora do estágio, que já sintetiza todo o desenrolar do terceiro estágio, de personalização na comunhão e no amor, então vamos passar a uma análise detalhada do primeiro elemento que o caracteriza, a fé como fundamento da vida verdadeira. Então, como ficou claro, ao falarmos da transição entre os dois estágios, a vivência da dimensão ética da existência, por si só, levou ou leva a um impasse existencial absoluto. Ninguém consegue por si mesmo, por mais que se esforce, realizar os seus ideais éticos, cumprir a lei impressa na sua consciência, observar os mandamentos, viver o amor, ser perfeito. Mas é justamente isso que exige a lei moral, para a qual qualquer atitude voluntária incoerente com os valores morais é um faltar à própria obrigação e, como tal, uma falta culpável, tanto mais sentida quanto mais se leva a sério o próprio dever. Assim, arrependida de suas faltas e do desgosto que lhe causam, a pessoa renova com maior ou menor firmeza os seus propósitos na busca de perfeição. Já dissemos isso, de certa maneira, não é? Mas por mais que se empenhe, não logra superar as próprias limitações e assim libertar-se de sua culpabilidade. Pelo contrário, a preocupação consigo mesmo, quer dizer, com seus ideais, com sua imagem ideal, encerra cada vez mais a pessoa no círculo vicioso de seu egocentrismo, que é justamente a negação do ético, enquanto vivência dos valores superiores, a justiça, o amor por si mesmos. Essa situação universal de fracasso, de não realização, de desesperança, caracteriza toda a humanidade na medida em que tem consciência dos apelos éticos. A falta de tal consciência no estado hedonístico leva igualmente a angústia e desespero. Então é o que retrata, tanto no estado ético como no estado hedonístico, existe essa consciência de não se chegar àquilo que se pretende. Então a Bíblia retrata em termos fortes, especialmente na carta aos Romanos de São Paulo, não é? Que conclui toda uma exposição dizendo: todos pecaram. São Paulo diz: estão privados da glória de Deus. Então, a experiência do pecado que nós já falamos, não é?
Então, ou da falta, da culpa. É interessante notar que a narração bíblica do pecado original, que não é senão uma expressão mítica, no sentido positivo desse termo, mito, não é? Da condição universal da humanidade, aponta no pecado não tanto a fraqueza ou incapacidade de fazer o bem que quero, então não faço o bem que quero, atraído pelo gosto desordenado. Isso aparece também. A mulher viu que seria bom comer do fruto da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Então aí é a atração, não é? Mas o essencial na explicação do pecado, nesse texto da Bíblia, é o orgulho e independência, a autoafirmação, a autossuficiência de quem põe o seu eu acima de qualquer norma, como dono do mundo, tornando-se para si próprio a sua norma, conforme propõe a serpente. Então, o que é que diz a serpente? Vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores, quer dizer juízes, e norma do bem e do mal. É esse que é o sentido último, não é? A autossuficiência humana, não é? Então, mas como é que se pode sair desse impasse? Pela fé. Então, não encontrando em si mesma uma saída dessa prisão em que se encontra, a pessoa, só há uma solução para a pessoa: recorrer a outro. Tal é a estrutura essencial da fé. Não significa, em primeiro lugar, ter fé, não significa aceitar determinadas verdades, mas significa acreditar numa pessoa. Isso é que é ter fé propriamente, não é? Crer, então, no caso cristão propriamente, fé significa acreditar, crer no amor e no perdão de Deus. É isso que é ter fé. É a experiência autêntica de Deus como bom e misericordioso, que me ama como eu sou e me perdoa incondicionalmente. Trata-se de, renunciando à pretensão de realizar-se por si mesmo, aceitar ser salvo, é a terminologia cristã, mas aceitar que a sua realização é um dom de Deus, que implica a minha resposta. Deus me convida, me oferece, mas eu tenho de abrir a mão para receber a minha resposta. Responsabilidade quer dizer resposta, não é? Bom, então, trata-se de, renunciando à pretensão de realizar-se por si mesmo, aceitar, já disse, ser salvo por Deus. Tal atitude pressupõe o reconhecimento de que eu não sou capaz de realizar-me por mim mesmo. Uma convicção que faz parte da verdadeira humildade, que é uma condição dessa fé e desse amor. Corresponde assim a verdade, a humildade. Não é? A verdade é que eu não sou capaz de tudo. Corresponde assim a encarar a verdade da condição humana, assumindo a minha insuficiência radical como expressão da finitude humana. Isso não significa abandonar a autoestima, desprezar-se, mas ao contrário, isso significa alcançar a verdadeira autoestima, na consciência de quê? De que sou amado e valorizado pelo outro. Então eu valho alguma coisa, se ele me ama e me valoriza. Dá para entender? Então é uma autoestima fundada não em mim mesmo só, mas na relação. Então essa atitude de fé implica uma dupla renúncia. Por um lado, é o autocentrismo na própria realização como meta de minha busca,
que precisa ser superada, a superação do autocentramento. Não nos referimos aqui simplesmente ao desapego das satisfações egoístas próprias do estágio hedonístico, que não se compaginam com o bem segundo a razão. O que importa é morrer a si mesmo, não às coisas, mas a mim mesmo. Não renunciar às coisas, mas renunciar à minha autossuficiência, ao meu autocentramento na busca da própria felicidade, ainda que fosse na perspectiva de uma perfeição moral, seria o estágio ético. Como o grão de trigo que cai na terra, se não morrer, não produzirá fruto, assim também somente com a morte ao eu egoísta, quer dizer, ao eu que se torna centro do mundo, poderá surgir em mim o eu verdadeiro, essencialmente estático, mas estático com X, quer dizer, para fora, não é? Relacional, dialogal, como um sair de si para o outro. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai ganhá-lo. Então, isso, o sentido é esse. Perder a sua vida é renunciar a seu centro e se abrir para o outro. Então, nós distinguimos o eu natural, voltado para as próprias satisfações, o eu racional, que se orienta pelos valores, pelo dever, e podia se chamar o eu pleno, que é descentrado, que se constitui na relação intrínseca com o outro, em primeiro lugar, o outro absoluto ou divino, ou o outro finito e humano. O eu que se constitui, esse é o eu verdadeiro. A segunda renúncia constitutiva da fé é o abandono da autossuficiência como meio para atingir a perfeição e felicidade. Equivale a reconhecer e aceitar que a superação da culpa e a própria realização no bem não são fruto de conquista própria, dependem do outro, são dom gratuito. Isso significa deixar de apoiar o que é que nós então dizemos, não, eu estou indo bem porque eu sou inteligente, eu estou muito culto, então isso aqui me sustenta, ou eu sou uma pessoa que sabe fazer amigos, não é isso? Então a gente tende a confiar nesses valores, que são valores, são coisas boas, mas a confiar, não é? Então, deixar de apoiar-me nos valores naturais, no que possuo, minha inteligência, minha cultura, minha simpatia, minha sociabilidade, minha imagem diante dos outros, não é? Os outros me respeitam, então estou firme aqui, não estou. Então, como garantia, todos os recursos que eu tenho como garantia de realização. O mesmo vale até da pretensão de colocar sua segurança, não é? Nos valores morais e espirituais, como o fariseu. O fariseu é aquele que pretende, e cumprindo a lei, eu cumpro toda a lei, então cumprindo a lei, eu tenho o direito de ser agraciado com a felicidade e todas as bênçãos de Deus. Dá para ver, não é? Mas, como nós vimos, nem ele, nem eu, nem ninguém cumpre a lei. Então, está se iludindo, não é? Positivamente, então, isso foi negativo, não é? A fé é renúncia ao autocentramento e à autossuficiência. Positivamente, a fé consiste em viver uma relação de dependência absoluta para com o absoluto, para com o amor absoluto. Esse termo dependência tem frequentemente uma conotação negativa, não é? Ninguém quer depender, não é? Não é isso? Então,
humilhante, mas, na verdade, o reconhecimento de nossa dependência do outro é uma atitude realista e plenamente positiva. Todos dependem dos outros, dependemos não só quanto aos recursos para o sustento da vida e para a vida social, etc., mas também no mais profundo de nós mesmos. Confiar em outro significa esperar dele alguma coisa importante para nós que não somos capazes de obter por nós mesmos. E há coisas que a gente não é capaz de obter por si mesmo. Então, é realista e é lúcido confiar no outro, se o outro pode e quer me dar isso, não é? Então, por exemplo, num plano ainda secundário, mas importante, sobre a cura pela intervenção de um médico. Você confia, não é? No médico, porque senão não vai conseguir vencer aquela doença, assim por diante. Então, mas também quem ama liga a sua sorte à pessoa amada. Quem quer manter a todo custo a própria independência, quem não se sujeita a depender de outro, de alguma maneira, não é capaz de amar, como acontece com frequência. Tem gente que não consegue amar de verdade porque não quer ficar dependendo do outro. Dá para entender, não é? Então, trata-se de reconhecer que a minha felicidade, a minha realização depende de alguma maneira, então relativamente no plano humano, não é? Porque pode acontecer que não depende só dele, pode depois depender de outro, de outras circunstâncias, mas em última análise depende do outro, depende de Deus, não é? No caso presente, trata-se de receber sua própria existência e sua realização plena, sua origem e seu destino como um dom gratuito do absoluto divino. De fato, a fé como resposta à oferta do amor, do perdão, da salvação, significa, por um lado, depender do outro naquilo que é mais fundamental, nossa própria realização. Por outro, significa mais do que simplesmente a acolhida de um dom já grandioso. Então, na nossa vida real, então a fé significa, em primeiro lugar, saber tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho é um dom de Deus, que eu devo receber e saber corresponder a isso, administrar, desenvolver, mas como recebendo um dom de Deus. Agora, mais do que isso, porque não só a vida com toda a sua riqueza que comporta, mas também a aceitação do perdão. A palavra perdão vem de onde? Vem de dom, perdonare, quer dizer dar até o fim, é dar mais, é dar 2 vezes, por assim dizer, ou 1000 vezes, se for o caso, não é? Dá para entender. Então, não só a aceitação do dom, mas a aceitação do perdão como um dom duplo, repetido, reforçado, a restituição pelo outro dos dons que eu havia perdido por própria culpa, mas sou restituído. Isso é o perdão. É importante distinguir aqui entre culpa e pecado. A palavra, pelo menos podemos, e eu acho que existe essa distinção em muitos níveis, não é? Sentir-se culpado é uma experiência válida, mas insuficiente, não é? A psicanálise até procura tirar o sentimento de culpa, mas é um sentimento autêntico da minha falha, mas é insuficiente, não liberta, não. Por quê? A fé já situa num plano
Com a fé, a pessoa já não se situa no plano da pura culpa moral, como falta em relação a mim mesmo. A culpa é em relação a mim mesmo. Eu tinha um propósito, um ideal e não consegui. Isso é a culpa. Não consegui viver aquele valor. Eu não consegui, então está faltando em mim aquilo. Isso é o sentimento de culpa. Agora, o pecado é a falta no relacionamento com o outro. Com o outro. É a recusa de seu presente, de seu dom, do dom de seu amor, da oferta de sua amizade, de sua comunhão. Isso é que é o pecado relacionando com Deus, mas também o Novo Testamento, já o Antigo, de certa maneira, diz para nas relações com todos os outros. É a pena. Hein? É a pena. Não. Culpa e pecado. A culpa é eu comigo mesmo. Eu não consegui ser aquilo que eu queria ser. Isso é a culpa. É a falha, a falta comigo mesmo. Dá para entender. O pecado é a falta com o outro. Eu não aceitei o seu dom, o seu presente, a sua amizade, o seu amor. Eu desgostei o outro. Não é? Não fiz aquilo que ele gosta, e se eu amo, quero que ele agradá-lo, no bom sentido, não é nesse sentido? Dá para entender? Então a culpa, o pecado é eu ferir o coração do outro. Acontece, machuquei, hein? Apenas seria se desfazer daquela culpa. Não, a pena autenticamente é o próprio pecado que ou própria culpa também, que me diminui. Se eu sou injusto com o outro, quem é que ficou pior? O que sofreu a injustiça ou o que fez a injustiça? O que sofreu é muito ruim também, não é? Mas o pior é o que sofreu porque está no nível moral, que é um nível superior e não está no nível simplesmente de outros valores, que perdeu o dinheiro, roubou, matou, perdeu a vida, tudo, mas o pior é o nível ético, a perda é moral. Dá para entender? Então, hein? Quando ele cai em si, sente que cometeu aquele erro profundo mesmo, isso, muito pior do que criança. Isso. Mas se ele não cai em si, é pior ainda, porque ele vai fazer de novo. Ele vai continuar fazendo. Aí ele não está vivendo humanamente. Seria isso a iniquidade, Padre João? Não, pode chamar de iniquidade. Iniquidade tem uma relação à palavra como tal com justiça. Iníquo é aquele que trata desigualmente, não faz aquilo que é igual, que é justo, ao pé da letra, não é? Mas pode se chamar toda maldade de iniquidade, ou toda injustiça, toda maldade de iniquidade, não é? Nesse sentido. Então, o arrependimento da atitude de autossuficiência e autoafirmação não se equipara a um gesto autocentrado tão comum de reafirmação de si mesmo ante o mal-estar provocado pela culpa, vivida como falta em relação a mim mesmo, repetindo, não é? Ao meu dever, aos valores assumidos, aos propósitos feitos. Então, o arrependimento verdadeiro não é isso. A gente tende a se arrepender dessa maneira, que não é totalmente errada, mas é totalmente insuficiente para libertar. Então, o arrependimento verdadeiro é ficar, se quiser chamar assim, ficar triste de ter magoado o outro com a minha ação. Isso é que é o arrependimento verdadeiro. Dá para entender, não é? Então,
o arrependimento não se situa no plano moral como revogação de uma culpa entendida em termos meramente individuais. O arrependimento dá-se no plano da fé, como dor e vergonha que alguém sente por ter ferido o coração daquele que só quer o seu bem. A fé nos leva assim a pedir perdão. Contudo, mais do que em pedi-lo de maneira mais ou menos formal, ela consiste em acreditar de verdade nesse perdão e acolhê-lo com humildade e gratidão. Então, em relação a Deus em particular, mas também em relação aos outros, não é? Então, em relação a Deus, digamos, o importante é acreditar que, como na linguagem cristã, Cristo diz o quê? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a gente não acredita que tirou, não é? Não é verdade um pouco? Então, a fé verdade, assim, mais firme é aquela que acredita e fica contente, não de ter errado, mas de estar de novo em paz, de acolher o perdão, a reconciliação e assim por diante. Então, nem sempre é fácil experimentar essa alegria do perdão de Deus, mesmo que estejamos arrependidos. Isso supõe não só reconhecer em termos objetivos, universais, o amor de Deus, sua misericórdia, mas também aceitar efetivamente ser salvo por Ele. Não porque eu sou capaz de fazer o bem, mas porque Deus, na sua misericórdia, me restitui, não é? Então, como diz uma parábola do Evangelho, não é? Daquela da ovelha perdida, então diz assim: a alegria de Deus é reencontrar, do pastor, não é? É reencontrar a ovelha perdida. Ele chama todos os colegas para fazer uma festa, porque a minha ovelha estava perdida e eu reencontrei. Agora, nós tendemos a fazer tudo para não dever nada a Deus. Não é isso que a gente está querendo? Não dever nada. Não precisar do seu perdão. Não dar essa alegria a Deus. Não é? Então isso é espontâneo em nós, mas a fé verdadeira significa superar essa atitude espontânea, não querer dever nada, não é? Por isso, então, outras parábolas de Jesus, isso é muito fundamental no Evangelho, não é? Então, bom, aquele pergunta a Simão, não é? O fariseu. Então, quem é que vai amar mais? Aquele que perdoou 50 ou aquele que perdoou 500? Não é? Então, aquele que perdoou 500, mas aquele que reconhece que foi perdoado em 500. Aquele que acha que não foi perdoado em nada ou em quase nada, então não vai, não é, responder com o seu gesto. Está dando para ver? Bom, então... Para os pecadores, não é para os sãos, né? Ele veio para os pecadores, isso mesmo, isso mesmo. Então, é a alegria de Deus que a gente se sinta pecador. A alegria de Deus é... Cada um se sinta pecador. Não, a alegria de Deus é que cada um se sinta perdoado. Perdoado. Mas tem de reconhecer que era pecador. Mas a alegria de Deus é que se sinta perdoado. Dá para entender? Isso. Então, essa entrega ao outro não é um gesto de fraqueza. Então, a fé significa confiar a minha sorte, o meu destino ao outro. Não é como que vai fazer uma operação. Então, está confiando o seu destino nesse sentido, limitado, não é? Mas está confiando, não é? Então, a fé significa você confiar nas mãos, a chave nas mãos do outro, de Deus, nesse caso, porque dos outros humanos nunca é
Perfeito? Nós vamos ver depois, daqui a pouco. Mas nas mãos de Deus o meu destino, de modo a não precisar preocupar-se consigo mesmo. Isso também é ambíguo, talvez aí dizer não precisar se preocupar consigo mesmo, mas é entendido assim. O que quer dizer preocupar-se, não é? Então, se eu estou já preocupado comigo mesmo, então meu ambiente, meu coração, minha vida já está toda voltada para mim. Então, eu não posso me ocupar de verdade com quem? Com os outros. Eu já estou preocupado comigo mesmo, não entra mais nada no meu coração. Dá para entender? Mais ou menos pode-se explicar assim, não é? Bom, essa entrega ao outro não é um gesto de fraqueza, nem a abdicação da própria responsabilidade. Trata-se, ao contrário, de um gesto de perfeita lucidez, como já disse, que reconhece a limitação da condição humana. É uma atitude mais exigente do que todos os esforços que alguém possa fazer em vista da sua própria realização moral. Então, não vou roubar nada aqui, não é? Não vou roubar. Isso exige, não é? Estava ali, estava fácil roubar, ninguém está vendo, não é? Mas eu não vou roubar porque eu tenho minha consciência. Mas isso é mais, então, renunciar ao ter essas coisas, não é? Ao ter, é menos do que renunciar ao ser por mim mesmo, renunciar à minha realização exclusiva, à minha autossuficiência. Está dando para ver um pouquinho? Isso é mais difícil. É a segunda conversão. Na primeira conversão, na passagem para o estágio ético, eu estou querendo isso e posso não roubar aqui. Agora, para renunciar, mas eu estou querendo ser eu mesmo. Agora, para renunciar ao ser eu mesmo, para ser mais ainda, não é? Aí por quê? Porque todo ser humano deseja, foi Deus, se quisermos chamar assim, Deus pôs em nós esse desejo de ser e de ser mais. De ser mais. Então todo mundo procura ser mais. Mas o importante é perceber que sozinho não dá. Eu procurando a minha realização, minha felicidade, estou correndo atrás da sombra, não é? Mas nunca chego. Então essa entrega para o outro é mais exigente. Com efeito, o que há de mais contrário a isso, a tendência natural à autoafirmação, do que perder o controle, por assim dizer, da própria vida. Não é perder o controle dizendo, deixa correr o barco. Mas, em última análise, eu estou consciente que não sou eu a última palavra. Então, perder o controle, não é? Como quem dá um salto mortal. Mas esse que tem fé sabe que dando o salto mortal está no trampolim, não é? O trampolim não é bem um salto mortal, mas digamos, pode chamar, não é? Não sei. Um salto mortal, mas vai cair aonde? Para quem tem fé, Cai na rede. vai cair nas mãos de Deus. Que é a rede. É a rede. Bom, ou então você está, não é? Aquela correnteira, aquela torrente, não é? E você está segurado na margem. Mas quem tem fé não é mais guiado em última análise por si mesmo, é guiado por Deus. Então ele se solta, mas confia que Deus é que o leva para o lugar certo, digamos. Então, se trata de oferecer o próprio eu, a sua autoafirmação, morrer a si mesmo para renascer. Isso é que se chama o mistério pascal, na fé é um mistério, é morrer com Cristo ao egoísmo, não é? Para renascer, para quê?
para o amor. Não é? Então, quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la. Quem só pensa em si mesmo vai perder. Mas quem souber perder a própria vida, a própria segurança ilusória, na confiança em Deus, vai salvá-la. Aceitar que é Deus que me salva, me realiza, que a minha realização como resposta, então é uma resposta, é uma aceitação agradecida, mas que é algo muito exigente, como eu disse, não é? Do presente de Deus. Então, a descrição da vida na fé, que acaba de ser feita, pode suscitar uma dupla objeção. Por um lado, esse perder o controle da própria vida parece só ter sentido, quando muito, no plano estritamente religioso da fé cristã. Por outro, mesmo para quem crê a fé assim caracterizada, corresponde a uma atitude heróica, praticamente impossível, como pode ser proposto como a etapa final de uma construção da personalidade humana em geral, de todo mundo, não é? Em resposta a tais dúvidas, a nossa tarefa será, em primeiro lugar, mostrar, ainda que sucintamente, que o que foi apresentado sem outra fundamentação que a visão cristã, na sua radicalidade evangélica, corresponde, na verdade, a uma experiência humana fundamental e, por isso, virtualmente universal. Todo ser humano é levado a reconhecer a vida como algo por si mesmo positivo e belo, que encerra ainda uma promessa de desenvolvimento ilimitado. Como disse, todos nós queremos ser e queremos ser mais. Por outro lado, é patente a nossa incapacidade de dar a si mesma a própria vida, de conservá-la e de realizá-la em plenitude. Nós experimentamos isso, que não fomos nós que nos demos a vida, nem depende de nós simplesmente conservá-la, e muito menos realizar em plenitude pelo que nós já vimos, não é? Então, daí a consciência da precariedade de nossa existência, daquilo que é chamado a contingência ou finitude humana. Essa experiência desperta uma sensação estranha, diferente da variedade de sentimentos que nos afetam no dia a dia. É a percepção do mistério que envolve a existência como algo superior. Então, a minha existência, eu estou querendo mais, mas eu vejo que por mim mesmo eu não consigo, eu estou querendo sempre mais, mas nunca chego ao todo, digamos. Então, eu experimento, nós, certamente vocês de alguma maneira, talvez não reflexamente, já experimentaram, não é? Esse mistério que envolve a existência como algo superior a mim. Eu não sou dono da minha existência, mas eu percebo que ela é um dom, mesmo na minha experiência comum. Se eu talvez não refleti, não percebi, mas a gente, de alguma maneira, é levado a isso. Mas, ao mesmo tempo, esse algo superior, indisponível, quer dizer que eu não posso, digamos, dominá-lo, mas dá um sinal de esperança, enquanto nele se divisa a única solução do dilema que decorre do desejo de viver, e viver mais e sempre. A gente deseja, no fundo, viver ou não? Com certeza, não é? Então, desejo de viver e da certeza de morrer. Então, esse dilema, alguém olhando para a sua experiência humana pode perceber que existe uma esperança, não uma certeza demonstrada, mas que esse mistério que me envolve tem a possibilidade digamos, a vontade, se quiser chamar assim, de resolver esse dilema. Entende?
Isso pode ser, nem todo mundo faz explicitamente, mas no fundo todo mundo, de certa maneira, tem os elementos para fazer essa experiência. Ela pode ser abafada tanto no plano hedonístico, pela busca de distrações que impedem a pessoa de confrontar-se com o sentido de sua vida, mas também no plano ético, através da ambição de ser mais pelas próprias forças. O Deus que desponta no fundo da consciência, não é? Se ela está aberta, mas esse Deus é abafado, é esquecido ou rejeitado. A autossuficiência implica já uma recusa implícita ou explícita de Deus. O reconhecimento desse outro pressupõe a experiência existencial da própria incapacidade de ser o que todo mundo deseja. Mas para superar a autossuficiência humana e levar a pessoa ao reconhecimento explícito de um absoluto em cujas mãos entrega seu destino, não basta a visão positiva da existência como um dom misterioso. É fundamental isso. Uma visão da existência é uma coisa boa. Eu quero existir, é um dom misterioso. Mas requer-se ainda a consciência, não só da finitude humana em geral, mas da própria falha, da própria incapacidade de fazer o bem. Esta atitude para com o absoluto pode assumir uma dupla feição, duplo aspecto. Ele pode ser vivenciado como um Deus para mim, do qual eu espero a salvação, a realização, como quer que a conceba ou imagine, mas tal atitude, pela qual Deus é colocado de certa maneira a serviço do homem, ela não, ainda que nasça da experiência legítima da minha dependência de uma realidade superior, ver assim esse mistério é ainda insuficiente. A autêntica relação com Deus implica o reconhecimento existencial de que Ele é o absoluto e não eu, aquele que deve ser respeitado e amado por si mesmo e não só porque Ele é aquele que me realiza, mas porque Ele é esse absoluto é que Ele pode me realizar. Essa fé no mistério da existência não precisa ter um caráter explicitamente religioso, nem mesmo nomear aquilo em que se crê. Não é? Hoje em dia, sobretudo, não é? Quer dizer, uma pessoa pode dizer, eu não acredito em Deus. Por quê? Porque a ideia que ele tem de Deus não é verdadeira. Ele está dizendo certo de não acreditar naquilo, mas ele pode ter exatamente essa autêntica relação com Deus, entende? Mas a ideia que ele tem não vale, então ele diz com razão que não acredita em Deus. Dá para entender um pouquinho, não é? Então, esta descoberta de um absoluto de caráter pessoal benevolente está, portanto, na linha da experiência humana mais autêntica, mesmo que eu diga que eu não nomeio como Deus, não identifico com aquilo, com aquela ideia que eu tenho de Deus, mas eu estou reconhecendo que existe algo mais. Então é mesmo que a minha... Hein? É o mesmo que não crer em Deus, mas crer na espiritualidade. Pode dizer assim, não é? Mas ele está crendo em Deus, mas não sabe que aquilo é Deus, porque a ideia que ele tem de Deus é outra. Hein? Uma ideia deturpada. Não. A ideia de Deus é a ideia deturpada. Deturpada e pode não ser culpada. Culpável, porque ele recebeu isso, nunca viu o que eles disseram que era Deus, não é? Por vários fatos, olhando para os que dizem que acreditam em Deus, não é? Então, às vezes,
Diz, acredita em Deus, parece que aquilo não é o melhor, não é? Tem um fato interessante que fala que os povos indígenas da América Latina, os espanhóis iriam queimar o líder. E um pai chegou com um crucifixo perto dele e falou assim, não quero. Ele falou assim, mas por que não? É a salvação, não. Se vocês que são súditos são assim, ele é pior. Pois é. Então, por muitos motivos, não é? Pode ser um que diz que acredita em Deus, mas não está vivendo, não reconhece Deus de verdade. Pode-se dizer também que quando da imagem que chegou até ele, e por isso a questão da não culpa, né? Do que ele constrói. Isso, então, aquela imagem, ele está certo em dizer que não acredita nisso. Porque foi o que chegou. Foi o que chegou a ele. Agora, um pode ter, talvez até a imagem verdadeira, ou pelo menos dizer que tem, talvez nem, mas não viver aquela relação. Não quer dizer que quem, digamos, tem fé, faz tudo certo, de acordo com Deus, mas pelo menos sabe, de alguma maneira, o que deve fazer. Então, se ele não faz, não é? Então, mas eu digo, mas pode ser um que não está interessado por Deus, está interessado em tudo mais, mas não em Deus, embora diz que acredita. Aquele ponto escondido. Não pode, não tem gente assim? É um indiferente, né? Indiferente. É um indiferente. É mais ou menos. Vive para outros valores. Vive para outros valores. Pode acontecer, mas vai à igreja, ou vai não sei aonde, não é? Pode acontecer? Pode. E a gente tem que ter cuidado, para não acontecer com a gente mesmo. O filósofo, quando se convida, ele não acredita em Deus, ele fala bem claro. Quem? Mas crê na espiritualidade. Então ele está crendo em Deus também. Provavelmente. Isso é transcendência também. Só que no caso dele. Não é o imanente. É isso. Né? Então, o Sponville, não é? Que fala da espiritualidade. Então aí Deus sabe se ele é ou não nele, não é? Mas o Sponville é consciente, digamos, ele faz uma refutação, não de uma imagem qualquer de Deus, não é? Mas ele é filósofo, ele pensa, então ele diz que não, que é uma transcendência imanente, horizontal. Então ele admite que existem valores éticos e o cultivo desses valores, mas não porque ele chama de espiritualidade, não é? E ele, o Luc Ferry, outro companheiro, escreveu um dos livros, foram escritos juntos, não é? Mas que não se deve admitir nada acima do ser humano. Mas, quer dizer, existe acima na direção horizontal. Existem valores que eu tenho de admitir. Então, ele admite, ele reconhece que tem valores que não são ele que constrói, mas ele encontra em si mesmo. Mas não é ele que decide o que é bom ou mal, mas ele encontra em si mesmo, e de fato se encontra em si mesmo também, não é? Como nós estamos dizendo, mas eu acho que se encontra como uma coisa que personalizada, não é? Porque ali não tem um outro, não é um outro, são os valores, mas o Sponville pode estar sincero, né? Ele diz que fez a experiência. Para ele, a espiritualidade está na pessoa só. Não na relação com o outro. Embora fazer o bem aos outros, tudo isso é no plano ético, não é nesse sentido. Aí a comunhão fica difícil. Ele diz que não fez. Tem esperança também, né? Não tem esperança. Não tem esperança, é uma autossalvação, É não é? isso. Autossalvação.